Ontem, as ações da Petrobras, como foi mencionado já pela minha ilustre antecessora nessa tribuna, subiram 15%, mediante o simples anúncio de que a presidente Graça Foster e a diretoria da Petrobras seriam substituídos. É uma prova de que a simples ideia de que possa haver no horizonte uma solução administrativa correta já provoca imediatamente um clima de confiança. Mostra a que ponto os problemas brasileiros, que são tão graves, poderiam ser grandemente mitigados se houvesse uma direção nesse país capaz de suscitar confiança, entusiasmo em torno de um projeto de regeneração política, de crescimento econômico e de justiça social efetiva. Graça Foster saiu e ela é, eu diria, um bode expiatório ideal. Ideal. Ela é uma pessoa discreta, técnica de longa experiência e longa vivência da Petrobras, amiga da presidente da República, leal a ela, não tem ambições políticas, um comportamento discreto. É, portanto, o bode expiatório ideal. Não que não tivessem tentado os governantes atuais encontrar um outro bode expiatório. Gabrielli. Primeira tentativa foi jogar nas costas do ex-presidente Gabrielli os problemas decorrentes, os desmandos e, especialmente, as decisões erradas na compra de Pasadena. Mas receberam o troco imediatamente. O ex-presidente Gabrielli disse: alto lá, a gestão da Petrobras é solidária, essas decisões são tomadas de comum acordo. Tentaram jogar nas costas do célebre Cerveró, mas logo depois se recompuseram, chegaram até a fornecer um media training para que Cerveró pudesse ter um bom desempenho aqui perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Graça Foster parece que será o bode expiatório ideal. Vai para o sacrifício, sem tugir nem mugir. Agora, por que ela perdeu o seu posto? É uma questão que talvez não terá nunca um esclarecimento cabal por parte do governo, que transforma a Petrobras, para repetir o chavão, em caixa preta. Nada se sabe sobre a Petrobras, a não ser aquilo que os juízes, aquilo que os promotores, aquilo que a Polícia Federal e a imprensa conseguem apurar. Mas, em todo caso, eu tenho para mim que Graça Foster não caiu porque fez vistas grossas com a corrupção. Embora tendo sido alertada de problemas na área da diretoria do abastecimento, pela ex-gerente de abastecimento Venina Veloso, nada fez. Mas, afinal de contas, a presidente Dilma Rousseff, quando era chefe da Casa Civil, recebeu um e-mail do Paulo Roberto Costa, então diretor da Petrobras, alertando-a para o fato de que o Tribunal de Contas da União havia tomado uma decisão que consistia em determinar a supressão ou a suspensão dos envios de recursos para a continuidade da construção da refinaria Abreu e Lima. A chefe da Casa Civil agiu, mas agiu exatamente no contrário do interesse público. Agiu sobre o Congresso Nacional para que a Comissão Mista de Orçamento, melhor dizendo, agiu para que a decisão da Comissão Mista de Orçamento, que vetava o envio de recursos enquanto não tivesse sido corrigidos os problemas apontados pelo TCU, essa norma fosse vetada pelo presidente Lula. Ela não caiu porque concordou com a operação de Pasadena, $1 bilhão de prejuízo. O presidente Dilma também concordou. Ela não caiu por ter vindo a público diversas vezes, dando más notícias, a notícia de fiasco na perfuração de poços. Ela não caiu porque mentiu perante a Comissão Mista do Congresso
ao dizer que a auditoria interna da Petrobras não havia apurado nada em relação à denúncia de propina da empresa holandesa a funcionários da Petrobras no fornecimento de sondas. Ela foi apanhada na mentira no dia seguinte pelo Ministério Público da Holanda, que afirmou, sim, que houve, sim, pagamento de propina. Nada disso, eu acho, levou a presidente Dilma a exonerar Graça Foster, porque nenhum desses fatos era desconhecido da presidente. A presidente não gostou quando o Graça Foster, num lampejo de responsabilidade, talvez premida pelos acionistas minoritários presentes no Conselho de Administração da empresa, Petrobras, assumisse claramente que o balanço da empresa deveria ser abatido de uma importância estimada, pois não se sabe exatamente se esse é o volume real do prejuízo causado pela corrupção, mas de uma importância estimada de 88 bilhões de reais. Não gostaram, seguramente, quando ela determinou o cancelamento de dois empreendimentos temerários, as refinarias Premium 1 e Premium 2, cuja construção foi decidida pelo presidente Lula, com aval da chefe da Casa Civil, que sabia tudo em matéria de energia, Dilma Rousseff, para contar com apoio de partidos políticos no Ceará e no Maranhão. Não caiu também por ter suspendido e por ter tomado essas atitudes que foram corretas, no sentido de frear o volume de investimentos previstos, em cerca de 30%, para adequar a perspectiva de investimento à real situação de caixa e de endividamento da empresa. Decisões corretas, amargas, corretas, apenas tardias. Ela, na verdade, foi sócia, foi solidária com outros dirigentes, inclusive com a ex-presidente do Conselho de Administração, atual presidente da República, por prejuízos muito graves causados à empresa. Deixaram a empresa numa situação em frangalhos, que espera que alguém grite, olha, o último que sair apague a luz. Se é que a luz não vai apagar antes, em razão da falência do modelo energético em vigor. Os números estão conhecidos de todos. Rombo de 88 bilhões equivale a Senado aventado pela presidente Graça Foster, equivale a 77% do valor atual da empresa, que é de 114 bilhões. Uma perda de cerca de 60%, 60%, senhores senadores, entre 2010 e 2014. É preciso ser muito competente na inépcia para causar tamanho prejuízo a uma grande empresa nacional. A dívida líquida, que em 2009 era de 70 bilhões, hoje já chega a 206 bilhões. E a dívida bruta, 330 bilhões. Com o risco de cansá-los com números, eu queria lembrar que o prejuízo para os cofres da Petrobras, decorrentes da decisão populista, demagógica, de usar o preço da gasolina para segurar a inflação, além da hipoteca gravíssima que fez pesar sobre o Proálcool, esse prejuízo foi de 70 bilhões de reais. Se nós somamos esses 70 aos 88, nós chegamos a cerca de 160 bilhões de reais. Somando tudo, temos o seguinte, perda de 160 bilhões e uma dívida de 206 bilhões. Esta é a maior prova da incompetência da atual gestão e que não é apenas da presidente Dilma, como no jogo interno do poder, não é apenas do presidente Lula, mas é também da presidente Dilma. É uma soma de duas gestões desastrosas. E tendo como pano de fundo uma decisão profundamente errada, que foi combatida por nós aqui nessa casa, que foi a mudança do marco regulatório da extração do petróleo, que acarretou
a mudança do regime de concessão para o regime de partilha, acarretou pura e simplesmente a paralisia dos leilões do pré-sal. Nós ficamos 5, 6 anos sem leilões do pré-sal, esperando talvez que o preço da gasolina, do petróleo bruto desabasse, como de fato desabou. Esta ideia de que a Petrobras deve ser operadora exclusiva dos campos do pré-sal afasta outros investidores no mercado onde a concorrência é muito grande, onde há investidores e empresas aptas, como já provaram, explorando campos de petróleo no Brasil, a explorar o pré-sal. Esta ideia contrasta profundamente, inclusive com a situação de caixa da Petrobras, com a situação financeira da empresa. Como é que você atribui a uma empresa com dificuldades financeiras, que já estavam no horizonte, atribui a responsabilidade de operação exclusiva do pré-sal? Uma outra decisão incluída na mudança do marco regulatório é decorrente de talvez de uma obsessão ideológica que consistiu em atribuir de uma maneira arbitrária o conteúdo, a exigência de 37% do conteúdo nacional para toda a cadeia produtiva do petróleo e gás, sem saber se nós tínhamos efetivamente condições de atender essa exigência. Se nós, a indústria brasileira, tinha condições de atender essa exigência. Não seria o caso de fazer isso de uma maneira mais gradativa, de uma maneira mais prudente, ir habilitando aos poucos a nossa indústria a esses fornecimentos? Não, 37%. Aí começam a inventar coisas estranhas. Uma das mais estranhas foi a criação de uma empresa chamada Sete Brasil, para produzir sondas a preço de ouro para extrair petróleo do pré-sal. Essas sondas seriam alugadas para a Petrobras a R$500 mil por dia. Senhores, a oferta no mercado internacional permite que esse preço caia a R$200 mil dia. R$200 mil dia. Agora, essa Sete Brasil se transformou em caso de polícia. Puseram lá esse Baurusco, que confessou ter desviado, apenas ele, 100 milhões de dólares para ser um dos dirigentes da empresa. Resultado, os sócios da empresa, além da Petrobras, pois a Petrobras foi sócia desse empreendimento, além de ser a sua patrocinadora política, os demais investidores tiraram o corpo fora. Como consequência, para não paralisar, não levar o desastre ao paroxismo, agora o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, são chamados a socorrer a Sete Brasil, para não permitir que essas sondas afundem, levando com ela uma boa parte da indústria naval brasileira. Esse é o resultado, meus amigos. E mais, os estaleiros que construíram a sonda começaram a ser pagos antes até que as sondas foram entregues à Petrobras. Quer dizer, é negócio de mãe para filho, de pai para filho. Né? Muito bem. Eu não quero falar do gigantismo da empresa. São 90 mil empregados efetivos e 310 mil terceirizados. É possível administrar um gigante desse tamanho? Um gigante que quer produzir tudo aquilo que ela mesma consome em termos de insumos, gerando com isso, inclusive, problemas graves de distorção de preços, reserva de mercado dentro da própria empresa. É o modelo da PDVSA, não é? Venezuelana, que talvez tenha inspirado esse tipo de megalomania. Meus amigos, meus caros colegas senadores, eu penso que a mudança da diretoria
por si só, evidentemente, não resolve os problemas. Ninguém tem essa ilusão. Mesmo o mercado, o chamado mercado, agora entusiasmado com a mudança, vai esperar para ver. Como é que vai se comportar a presidente na nomeação dos novos diretores? Será que os diretores da Petrobras vão entrar naquela conta apresentada, vão entrar no balcão que foi estendido perante a Câmara dos Deputados e o Senado da República pelo ministro Mercadante, dizendo, olha aqui, vai começar agora a distribuição dos cargos de segundo escalão? Será que vai acontecer isso? Se acontecer isso, nós corremos o risco de ter um novo Paulo Roberto Costa. Quando o presidente da República nomeia diretor de abastecimento da Petrobras, alguém indicado pelo ex-deputado, falecido já deputado, José Janene, que todos conhecem, todos sabem o que ele fazia, o que diziam dele. Quando o presidente da República nomeia alguém para este cargo, não é para cuidar apenas do abastecimento de gás e petróleo. Será que não sabiam que aquela gente estava lá para roubar? Evidentemente. E se nada fizeram, foi porque foram coniventes. Nada fizeram porque foram desidiosos. E têm culpa. Respondem por culpa, sim. O tamanho do prejuízo ao erário público torna passível de enquadramento na lei de improbidade aqueles que cometeram e que foram coniventes, que foram omissos, que foram relapsos na defesa do patrimônio que lhes foi confiado na qualidade de gestores. Eu vou ler apenas para encerrar. O artigo 10º da Lei de Improbidade constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das empresas referidas no artigo 1º desta lei, entre as quais a Petrobras. É evidente. Eu me lembro, antigamente, quando um menino se ajoelhava no confessionário para tentar expiar as suas culpas, os padres de antanho perguntavam, este pecado cometeu sozinho ou com mais alguém? Esse tipo de pecado, ninguém comete sozinho. Ninguém comete sozinho. É preciso que agora haja efetivamente a continuidade dos trabalhos de investigação no Congresso Nacional para descobrir quem são os chamados inimigos internos da empresa a que se referiu a presidente da República. Quem são eles? Até que ponto esta teia criminosa se infiltrou no organismo da empresa? Será que fica apenas no nível da diretoria, em conluio com as empresas e com partidos políticos? Ou se isso tem ramificações mais profundas? Quem é que vai assumir a direção desse poço sem fundo, cujo passado é incerto, não apenas o futuro é incerto, sem saber até que ponto vão as ramificações do câncer? E mais, senhores senadores, a Petrobras, no modelo de gestão atual, ela é um exemplo a não ser seguido. Todos conhecem a Suma Teológica de Tomás de Aquino, que era uma espécie de guia, de resumo dos pontos mais importantes para quem quisesse se aventurar, se aprofundar no conhecimento da ciência da teologia. Esta é uma summa corruptionis. Fizeram na Petrobras um manual da corrupção, um manual dos ladrões. Ali se juntou tudo: patrimonialismo, demagogia, populismo, corrupção e uma profunda, uma monumental inépcia. Cabe ao governo, ao Ministério Público, e ao Congresso Nacional
mobilizar todos os remédios que tenhamos à mão para livrar dos males que assolam esta grande, extraordinária empresa que é o orgulho do povo brasileiro.